Como é que vocês estão? Como foram nesse super dia, esse dia maravilhoso, essa terça-feira muito abençoada que a gente teve, mercado muito generoso, dando oportunidade para todos os lados, tá? Queria convidar a você a estar junto comigo aqui nesse vídeo, entendendo e interpretando os movimentos com um conceito muito claro, muito simples do dinheiro, buscando entender a movimentação do preço. Para você que ainda está com dificuldade de entender a nossa técnica do Smart Money Concept, venha fazer parte. Preencha o seu formulário hoje mesmo e venha estar junto com a gente todos os dias aprendendo e lucrando. Na descrição desse vídeo tem todos os detalhes que você precisa. Vou gravar esse vídeo aqui, tá? O cara tá finalizando aí, tá fechando, tá prestes a encerrar. Mas quis antecipar essa gravação aqui para mostrar para vocês alguns pontos importantíssimos, tá? A gente tinha uma leitura, uma movimentação de queda ontem. Falei com vocês que a referência que a gente está usando de prêmio e desconto era essa movimentação como um todo aqui, essa onda como um todo. E dentro desse movimento a gente tinha esse topinho aqui que para mim, igual eu falei com o pessoal lá, era um cenário de manipulação, tá? Alvo sempre na casa do Zone, Zone, oportunidades muito boas, saindo de uma zona de topo, buscando a zona de fundo, saindo de um fundo e buscando um topo. E aí, dentro desse conceito, tá? Eu até confirmo para vocês aqui que eu cometi um erro aqui na minha primeira operação do dia, mas quero deixar claro para vocês que a gente toma stop sim. As operações estão plausíveis para tomar stop. Porém, mantendo o nosso gerenciamento de risco, a gente tem sempre uma probabilidade muito grande de ser altamente lucrativo no longo prazo. Por quê? Nossas operações elas baseiam sempre num risco menor do que o nosso alvo, tá? Então a gente quer calcular ali sempre 3 vezes o tamanho do nosso stop. Hoje, a primeira operação do dia, visando esse cenário, eu até comentei com vocês ontem, desse Fair Value Gap, tá? Esse Fair Value Gap nessa região e este outro Fair Value Gap seriam muito importantes para as operações do dia de hoje, tá? Muito importantes para as operações. Primeiro trade eu até posicionei minha ordem aqui, minha ordem ficou um pouquinho acima dessa máxima aqui de ontem. Falei com o pessoal, falei, ó, vou ficar muito atento a essa movimentação, porque eu quero tentar pegar esse trade aqui. Era mais ou menos nesse ponto aqui que estava. Aí, ó, tá bem aqui, tá marcado aqui, tá? O Fair Value Gap estava nessa região. Infelizmente entrou a notícia na hora. E quando a notícia entrou, meu stop aconteceu em segundos, tá? Minha operação entrou, já tomei stop. Por isso eu acabei tirando a minha ordem do segundo Fair Value Gap, que foi exatamente onde o mercado tocou e deu a ordem maravilhosa de pagamento, tá? Eu, porém, tinha tirado a minha ordem dessa região aqui, porque quando eu vi que a notícia entrou, o mercado acelerou, eu cliquei zerar mercado. O mercado entrou em leilão, ficou em leilão uns minutinhos e tocou exatamente, já abriu praticamente tocando lá a máxima do Fair Value Gap. Quem pôde observar lá, né, foi mais ou menos aqui, ó, que estava a movimentação do Fair Value Gap, desse segundo ponto. O mercado já abriu com esse gap aqui, já tocou lá, já voltou e começou a cair. Eu, infelizmente, não consegui me posicionar, perdi essa entrada de venda. E aí, o que a gente faz? Você, poxa, tá fora da operação, o que você vai fazer? Espera uma nova oportunidade. Nesse contexto, o mercado tinha validado para mim aqui essa oportunidade de rompimento desse choque e numa tentativa de onda secundária, movimentação secundária, eu tentei efetuar essa compra aqui. Era dentro de um conceito que a gente tinha lá, que a gente estava abordando, a gente estava trabalhando lá com o pessoal, efetuamos nossa entrada, o stopzinho ficou muito tranquilo, muito prazível. Infelizmente, o mercado acabou sugando nossa ordem aqui, estopando a gente e foi no alvo. Eu até comentei com o pessoal, a onda primária era de queda, a onda secundária era esse movimento aqui de alta, tá? Que houve, gerou liquidez aqui nessa região aqui de fundo. E aí, nesse movimento principal, que era de queda, na região de prêmio e desconto, a gente tinha esse order block validado. Foi onde a gente efetuou a nossa terceira operação do dia, dentro do gerenciamento, fazendo a mesma coisa em todas as operações. Efetuamos nossa entrada, nosso alvo estava nessa região de fundo. Até falei com o pessoal, ó, o primeiro alvo está nesse ponto, que é o alvo de limpar o stop, e o segundo alvo nessa outra regiãozinha aqui de fundo, que era o alvo que a gente estava usando no gráfico de 1 minuto. Davam 1000 pontos essa operação. Foi dito e feito, o mercado
veio lindamente, praticamente em linha reta, tá? A gente só vem administrando nossa operação. Ele até passou com muito mais propriedade, fez esse repique aqui depois dessa linda movimentação de baixa. O que que isso quer dizer para a gente? A oportunidade de validar o nosso operacional. Stops curtos e alvos longos. Felipe, isso validação de não tomar stop? Muito pelo contrário, a gente toma stop sim, e os stops são sempre curtos dentro do gerenciamento, dentro do nosso estudo, e os alvos sempre maravilhosamente longos, onde a gente consegue ter um payoff muito positivo, tá? Então essa foi a leitura, essa foi a operação de hoje, esse foi o contexto que a gente visualizou nesse grande dia. Lembrando que amanhã é super quarta, dia de fazer história aqui nesse mercado, então a gente tem muita oportunidade aí, muita coisa bacana aí pra gente prestes a acontecer, principalmente na virada aí. 2023 vai ser o nosso ano, galera. Venha fazer parte, esteja junto com a gente, venha crescer com a gente diariamente. Movimentação que a gente tem aqui agora, a gente tem essa nova onda aqui, esse nova onda valida para a gente alguns order blocks aqui importantes. Então, região de prêmio, a gente vai procurar vendas, principalmente em manipulações. Esse contexto aqui de oportunidade de compra é somente na confirmação. O mercado fez esse movimento, tem que romper esse choque aqui, voltar a testar, validando nossa entrada de confirmação. Lembrando que esse é um movimento secundário, a gente não pode perder essa referência, tá? A compra está no movimento secundário para uma oportunidade de venda no movimento primário. Mesma coisa que aconteceu hoje. Tinha uma oportunidade de compra no movimento secundário para uma oportunidade de venda no movimentação secundária. Então você pode observar o alvo que é essa operação, o alvo tão grande que ele é, de uma movimentação de continuação dessa queda que já vem acontecendo. O mercado perde, rompe choque, volta a testar e dá continuação dessa movimentação. Então, rompimento e continuação de baixa vai validando para a gente esse order block, a gente vai estendendo aqui nossa região de prêmio e nossa região de desconto. Não deu continuação, rompeu esse choquezinho aqui, o movimento agora está invertendo. Esse inicialmente é o movimento secundário. Então a gente vai priorizar uma compra para procurar regiões para sair de alvo ou regiões para inverter para a venda. Então muita atenção quanto a isso. Não tem muito o que ficar falando, muito o que ficar inventando, é seguir o que o mercado está nos dando. Bacana? Paciência e muita atenção. No dólar, boas oportunidades também, tá? Vou procurar aqui onde que tá aqui. Aqui. Boas oportunidades no dólar, sempre saindo de um zone to zone. A gente validou um order block nessa região de fundo. Felipe, mas a abertura de hoje foi aqui no topo. O mercado abriu e depois começou a cair. O que eu faço? Como que eu vou me portar? Como que eu vou validar essas regiões? O que eu vou esperar? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O mercado deixou uma oportunidade para a gente aqui quando perdeu o fundo, deixou. O que, que é isso? Order block. Se validou order block, o que, que você vai esperar? Movimentação de continuação. Tínhamos um order block no fundo? Tínhamos. O mercado validou o order block, testou, fez a entrada de risco, voltou, deu a entrada de confirmação e foi lá em cima da o alvo. Duas situações muito interessantes, muito importantes e plausíveis de fazer belíssimas entradas. E o que, que você tem para analisar para o pregão de amanhã? Ter paciência, o mercado está encaixotado dentro dessa região. Faça suas marcações de premium, em desconto aqui a gente tem os 50%, a gente vai esperar regiões de order blocks já validados no fundo e order blocks dessa região aqui do topo para esperar as belíssimas oportunidades. Bacana? É ter paciência, é ter atenção para não fazer besteira. Beleza? Amanhã, super quarta, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!